Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos uma revelação maior do que eles tiveram. Agora, nós precisamos saber destes fatos para nós sermos salvos. Não basta você saber que Deus existe. Você precisa saber sobre a cruz. Ninguém é salvo sem passar pela cruz. Ninguém é salvo sem entender que ele é um pecador. E por causa dos seus pecados, ele está condenado para sempre a viver longe de Deus. E que a única maneira é que ele precisa de um Salvador. É isto. Então ele crê no Salvador. Entrega a vida a Cristo. Jesus passa a ser o seu Salvador e o seu Senhor. Essa salvação, essa fé que salva, precisa de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecados, a Bíblia diz. Não adianta uma pessoa falar, eu creio em Deus, e continuar da mesma maneira. Isso significa que ela não tem fé. A fé sempre leva a mudanças. Fé sem obras é morta. Então, quando uma pessoa crê em Cristo, ela se arrepende dos seus pecados e acontece a conversão. Ela muda a rota da sua vida. Ela estava indo em uma direção e de repente ela muda para outra direção. A fé que salva sempre traz conversão na vida da pessoa. Não tem como você falar, eu sou salvo e continuar na mesma vida. Quando a gente é salvo, a gente quer obedecer a Deus. Dentro de nós, o Espírito Santo agora veio morar dentro de nós. E nós desejamos obedecer a Deus, nós desejamos andar com Deus, nós desejamos viver uma vida santa, nós desejamos vencer o pecado, coisas que para nós tanto fazia, nós não ligávamos para isso daí. Isso não quer dizer que a gente não vá pecar, algumas vezes pode ser, embora eu e você possamos vencer o pecado. A Bíblia diz assim, olha, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. Mas muitas vezes nós podemos errar, há a possibilidade de nós pecarmos. E se nós pecarmos, João ele fala, nós temos um advogado junto ao Pai. Então você peça perdão pelos seus pecados e Deus vai perdoar os seus pecados. Você entende isso, meu amado? É isto. Agora Paulo ele usa aqui Abraão como um exemplo. Ele usa Abraão como um exemplo de fé. Ele usa Abraão como exemplo de alguém que foi salvo e justificado pela fé. Mostrando que nós não somos justificados por rituais. Você não vai ser justificado diante de Deus porque você foi batizado nas águas. Ou como os católicos, e eu não estou falando de religião, mas a crença errada, de que vamos batizar a criança para que ela não morra pagão, ou para que ela seja salvo. O ritual do batismo não salva ninguém. O que salva é a fé. Quem crer vai ser salvo. Não o batismo. Pode batizar 10 vezes e vai para o inferno. Não é o batismo que salva. Nem a ceia que salva. Nem a extrema-unção que salva. Nada. Porque se houvesse alguma outra coisa, outra maneira de sermos salvos, Jesus não precisava ter morrido numa cruz. Eu posso ser salvo por mim mesmo. Por que Jesus morreu? Então é em vão a morte de Jesus, é vã a morte de Cristo. O que Paulo está dizendo é que Jesus foi necessário vir e vencer o pecado e morrer por nós, porque senão todos nós estávamos perdidos. E Paulo usa a vida de Abraão no capítulo 4 para mostrar isso. Abraão foi justificado pela fé, pela fé. A galeria que ele fala lá, que o autor de Hebreus, que talvez tenha sido Paulo, escreve lá no capítulo 11, sobre os heróis da fé. Todos eles foram justificados diante de Deus pela fé e não por suas obras. Em Hebreus vai falar que todos eles foram salvos, justificados pela fé. A lei de Moisés, como muita gente enganosamente pensa ainda hoje, não salvava ninguém no Velho Testamento. Ninguém foi salvo, ninguém foi justificado, ninguém foi para o céu no Velho Testamento, porque ele obedeceu à lei de Moisés. A lei de Moisés não foi dada para isso daí. A lei de Moisés foi dada para conduzir-nos a Cristo. A lei de Moisés foi dada para que o homem entendesse que ele é um pecador, que ele não consegue vencer todos os pecados. E isso ele precisava de um Salvador. Foi para isso que a lei foi dada. Para mostrar-nos que nós precisávamos de um Salvador. Mas nem Daniel, nem Jeremias, nem Isaías,
nem Sadraque, Mesaque e Abednego, nem Moisés, nem Abraão, nem Jacó, ninguém do Velho Testamento foi justificado porque era bom. Eles foram justificados pela sua fé. Tem um monte de gente que fala que foi para o céu, mas vive como se o céu não existisse. Eu nunca fui para o céu, nunca fui arrebatado ao céu, nunca conversei com alguém que foi para o céu. Mas eu creio no céu, eu creio que eu vou para o céu, eu creio que o céu é um lugar real. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que é um lugar real. Então, olha só, a fé não é baseada em emoções, não é baseada no sentimento, não é baseada no que eu acho. Na internet, nas redes sociais, você vê muita gente falar, eu não acho, eu não concordo, eu concordo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não interessa o que você acha, ou eu acho. Interessa o que Deus fala, não o que a gente acha. Porque você pode achar errado. Você pode achar, e está cheio de gente que achou, está no inferno. Diabo, você perdeu. A Bíblia diz que quem crer será salvo. Eu creio, então eu estou salvo. Ponto. Eu fui salvo no dia tal, no horário tal. Eu fiz isso talvez umas 3, 4 vezes. Isso já fazem 47 anos. Nunca mais eu tive dúvida sobre salvação. Porque eu não sou salvo por sentir ou não sentir, eu sou salvo pela fé. Ninguém vai chegar aos céus pelos seus próprios esforços, meu amado. Você precisa de um milagre de Deus. Por isso que Nicodemos não entendeu aquilo lá. Como assim eu vou nascer de novo? Nicodemos, você é um bom religioso. Você jejua 2 vezes por semana, você dá o dízimo de tudo quanto você faz. Você ora 3 vezes por dia. Você é um bom religioso, mas você está perdido fazendo tudo isso daí. Você é um bom homem, mas é necessário nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não, não é isso. É um milagre que acontece na sua vida, que Deus faz, te dá um novo coração. Deus tira aquele velho coração, te dá um novo coração, faz uma nova pessoa. As coisas velhas vão ficar para trás, agora vai começar uma nova vida. É isto, meu amado, é pela fé. Quando eu aprendi a viver pelo que está escrito, o sentimento vem atrás, o sentimento acompanha, o sentimento segue a fé, meu amado, e não o inverso. Porque eu me lembro que certa vez o John Wesley, ele conta uma experiência que eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos assim, que ele teve um sonho, ouviu alguma coisa, e pregou aquele dia, foi uma maravilha. No outro dia ele não viu nada, não sentiu nada e foi ruim. Eu não tenho que viver pelo que eu sinto. O diabo pode trazer sentimentos. O diabo pode mexer com o teu coração. O diabo pode fazer você ficar deprimido, triste, abatido. O diabo pode lançar na tua mente, Deus me abandonou, e agora? E fazer você chorar. O diabo pode fazer você se sentir perdido. Mas querido, eu tenho que aprender a viver. A fé é, eu não vivo nada porque vem na minha mente, eu não vivo por pensamentos, eu não vivo por emoções, eu não vivo pelos achismos, eu vivo pela palavra de Deus, que não precisa ser reformada, não precisa ser reformulada, não precisa ser escrita, e muito menos precisa ser corrigida, porque aquilo que está escrito aqui é a palavra viva, inspirada de Deus, ela é nova cada manhã na nossa vida, e daqui a 1000 anos ela vai estar lá e ser a palavra viva de Deus, meu amado. É isso, ela é a Bíblia. Não adianta vir alguém aí falar, precisamos reformar a Bíblia. Não precisa reformar nada, precisa reformar você. Quando a gente não gosta de algo, a gente fala, vamos mudar. Não, Deus está falando para você mudar, não a Bíblia mudar. Se ela te ofende, é porque você está errado, e não ela que está errada.
Ah, tem trechos da Bíblia que preciso tirar, que não são atuais. Queridos, você vai entender, é o que eu falei esses dias, as pessoas não entendem a lei, elas acham que a lei é para agora, elas acham, então eu preciso também, não posso cortar a minha barba. Queridos, tinha leis cerimoniais, tinha leis civis, que hoje as leis civis seriam outras. Em Israel hoje as leis civis são outras. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem através da oração. Através da oração você tem comunhão com Deus. A fé vem quando você ouve a palavra e fala, é verdade. Eu ponho a minha vida nisso aqui. Eu dou a minha vida por essa palavra aqui, que ela é a verdade. Ponto. Não preciso sentir nada. Eu creio que eu estou indo para o céu. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Agora, olha só. Uma dúvida que tem pessoas. Muitas pessoas têm. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar você de todo pecado. Todo pecado. Seja qual for. Mas pastor, eu peguei tanto. E Paulo fala, o maior dos pecadores. Sabe por quê? Porque eu matei crente. Eu persegui a igreja. Eu entrava na casa dos irmãos lá e trazia os irmãos agarrados para fora. Separei famílias. Eu dei testemunho para que matassem eles e matei irmãos. O pior dos pecadores. Mas eu fui salvo pela graça maravilhosa de Deus que eu não merecia. Você não merecia nada. E Deus te salvou. Agora, será que um pecado vai me levar no inferno? Depende. Porque a prática do pecado é porque você não está arrependido do que você fez. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos pecar. Você garante que nunca mais vai cometer um pecado? Não. Até quando você deixa de fazer o bem que você sabe que você deveria fazer, a Bíblia diz que isso é pecado. Quando você liga para alguém para falar mal de uma pessoa, isso é pecado. Quando você fala uma mentirinha lá, foi só uma pequitiquinha, pastor, uma bichuruca. É pecado. Quando você fala uma palavra grosseira para tua esposa ou para o teu marido, é pecado. Aí eu sirvo a Deus há 47 anos. Aí você serve a Deus por 80 anos, crente, vai na igreja, vai na oração, jejua, ora. Aí um irmão liga para você e comenta sobre alguém da igreja. E você fala, puxa, é mesmo, né? Está errado, é pecado. E na hora que você está falando, toca a trombeta. Naquela hora que você está falando, não deu nem para você falar nada. Já foi não abrir e fechar de olhos. Não deu nem para você terminar a palavra. Você vai para o céu ou para o inferno? Vai para o céu. Claro. Por quê? Porque Jesus morreu por todos os seus pecados. A diferença entre eu, você, um crente e um não crente, é que o não crente está pouco se lixando para o que ele faz. Se Deus gosta ou não. Ele quer mudar a Bíblia para continuar fazendo o que ele faz. O crente não. O crente, se ele faz algo que ele sabe que entristece a Deus, depois dele fazer, ele fala, meu Deus, me perdoa. É verdade ou não é? O crente quer agradar a Deus. Você quer fazer o que é certo. Você quer andar cheio do Espírito Santo. Você quer viver para o Senhor. Moisés escreveu aquilo lá por tua causa. Por tua causa também. Olha só. As palavras que foi atribuído foram escritas não somente por causa de Abraão, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus tivesse morrido e ficado na sepultura, não valia nada para nós. Por isso que nenhum líder religioso vale nada para a salvação, seja quem for, porque eles morreram e ficaram lá no túmulo.
Só o cristianismo acredita que o seu líder ressuscitou. E a ressurreição de Jesus é a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi morto por causa das nossas transgressões. Ninguém acredita, só o cristianismo prega isso daí. Ninguém acredita que Buda levou seus pecados, ou Maomé levou seus pecados, ou qualquer outro Deus levou seus pecados. O cristianismo crê que Jesus levou os meus pecados e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia para a nossa justificação. Para Deus olhar para a minha vida e dizer: você foi justificado por causa do que Jesus fez por você. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.